pessoal, aqui é a Maísa do Murphy's Library e eu vim aqui contar pra vocês, primeiro, que estamos vivas. Segundo, a gente vai comentar um pouquinho sobre as coisas que a gente está preparando para esse retorno do Murphy's Library. Além da nova cara do Murphy's, a gente também planejou novos posts. Agora, ao invés de falar só sobre livros, a gente vai comentar sobre entretenimento em geral. Sobre filmes que a gente gosta, séries de TV e outras coisas. Na realidade, a gente decidiu que a gente vai comentar sobre o que der na telha. A gente também queria dar um pouquinho de satisfação e explicar por que a gente ficou tanto tempo sem postar no Murphy's Library. 2013 foi o ano mais corrido da minha vida. Em janeiro eu comecei num novo trabalho que me deixou tão cansada e tão estressada e com tanta coisa acontecendo que primeiro eu parei de fazer todos os meus trabalhos freelance como web designer. O pessoal que hospeda site com a gente, eu continuo tomando conta do site, continuo dando manutenção, mas eu não estou pegando nenhum projeto novo por puramente falta de tempo. Eu trabalho o dia inteiro na frente do computador, codificando em HTML, e quando eu chego em casa a última coisa que eu quero fazer é ligar meu computador. Então, eu realmente não tenho tempo, e quando eu tenho tempo eu não tenho disposição para fazer mais trabalhos de web design como freelancer. Então, acabou que também o blog ficou de lado por falta de tempo, por causa do trabalho e por outras coisas também. Eu e meu marido compramos um apartamento em julho e a gente teve 20 dias para reformar o apartamento antes da gente se mudar. Pois é, gente, eu me mudei de novo. Eu acho que foi, sei lá, a quarta vez que eu me mudei nos últimos 3, 4 anos. E como eu falei pro meu marido, dessa vez a gente não se muda pelos próximos 10 anos. Porque chega! Eu cansei! Não aguento mais me mudar, não aguento mais empacotar a casa. Brincadeiras à parte, outra coisa que aconteceu nesse ano e era muito esperada, eu finalmente consegui ir para o Brasil de férias. Eu passei 2 semanas lá. Eu finalmente encontrei a Guta de novo! Mas o Murphy sacaneou a gente. Eu a vi por um dia e algumas horas, porque a gente foi para 4 cidades diferentes. A Guta encontrou com a gente no Rio, onde eu encontrei com a Cibele do Eu Leio Eu Conto, a Lívia do Leiturinhas e a Juliana do Livros e Bolinhos. E a Guta foi para o Rio de Janeiro para encontrar com a gente, mas primeiro o voo dela foi atrasado, ela quase que não chega. E quando ela ia para São Paulo para encontrar com a gente lá, ela ficou doente, então não pôde encontrar. Claro, o Murphy não ia deixar as coisas acontecerem assim tão facilmente na nossa vida. Mas, de qualquer forma, eu finalmente consegui trazer meus livros. A minha estante, agora eu tenho uma estante toda arrumada, bonitinha, ainda não tá exatamente como eu quero, mas pelo menos eu tenho uma estante. Tá toda bonitinha. Eu pretendia fazer esse vídeo com a estante de fundo, só que meu cunhado tá fazendo um projeto na sala e tem sujeira pra tudo quanto é lado, tem coisa dele pra tudo quanto é lado, então não rolou. Eu acabei gravando o vídeo na frente da minha mesa, que é onde meu computador fica. São acho que 7, 8 horas da noite, então já tá escuro. Não tem muita luz no meu quarto, então peço desculpas desde já pela falta de iluminação no vídeo, mas enfim. E aí, por fim, eu vou comentar um pouquinho sobre os livros que eu li durante esse tempo em que a gente não postou. Acreditem ou não, eu não comprei nenhum livro físico, ainda que a minha estante tenha crescido, por causa dos livros que eu trouxe do Brasil. Prometo que eventualmente eu vou fazer um book tour na minha estante, e aí vocês vão poder ver o que eu tenho lá e como eu organizo a minha estante. Mas, de qualquer forma, meus livros estão todos no Kindle, que é o meu bom e velho companheiro. Não largo dele, ele anda na minha bolsa e vai comigo tudo quanto é canto. Alguns dos livros que eu li são conhecidos e já foram inclusive publicados no Brasil, alguns vocês talvez nunca tenham nem ouvido falar. De conhecido, o que eu li foi A Elite, que é a continuação de A Seleção, da Kiera Cass. E pra ser muito sincera, eu achei que foi mais do mesmo de A Seleção. Eu achei que a América continua sem saber o que ela quer fazer da vida. E eu não sei se eu vou ter saco de ler o último livro. Talvez eu procure spoilers pra ver com quem ela termina. E talvez eu só vá ler se ela terminar com nenhum dos dois, porque ela é uma indecisa, ela não sabe o que ela quer da vida. Eu também li O Chamado do Cuco, que é o livro novo da J.K. Rowling, que é a autora de Harry Potter. E eu vou ser muito sincera, eu não gostei muito do livro. Eu achei que o passo do livro foi muito lento. Eu achei que ela tentou dar uma profundidade para os personagens que forçou demais. Eu achei que
a maneira como ela tentou dar essa profundidade acabou deixando a leitura um pouco tediosa. E eu me arrastei para ler esse livro. Talvez porque na época em que eu estava lendo, estava super corrido e eu começava a ler e eu morria de sono. Não sei, sinceramente eu não sei. Eu conheço gente que morreu de sono lendo o livro até a metade dele e quando chegou na metade deslanchou. Eu infelizmente não fui esse tipo de pessoa. Foi muito difícil para mim para terminar de ler o livro, mas eu terminei. Só não diria que foi um dos piores livros que eu li por causa do final. Ela conseguiu criar uma reviravolta um pouco previsível, mas ainda assim a maneira como ela criou a reviravolta no final eu achei que valeu a pena. Mas a dificuldade que eu tive para terminar de ler o livro não foi tremenda, foi muito grande. De outro livro que eu li que foi lançado no Brasil, eu li Todo Dia, do David Leviathan, que até a metade do livro eu tive muita dificuldade de entrar no ritmo da história e de gostar dos personagens, mas quando chegou no final, do meio pro final eu não consegui parar de ler. Eu queria desesperadamente chegar ao fim do livro e eu acho que eu fui dormir tarde para terminar de ler o livro, coisas assim, porque realmente foi aquele tipo de coisa que você quer terminar de ler e você lê a todo e qualquer minuto que você tem a oportunidade de ler. Achei que o livro é muito, muito bom, vale muito a pena. Se você ainda não leu, corre. Outro livro que já saiu no Brasil que eu li foi O Prisioneiro do Céu, do Carlos Ruiz Zafón. E como a Guta diz, Zafón dispensa qualquer tipo de comentário. Zafón é maravilhoso. A escrita dele é fantástica. Eu achei que esse livro demorou um pouco para se desenrolar, mas quando você se apega aos personagens, quando você conhece um pouquinho mais dos personagens novos, você não para de ler até que você tenha descobrido todos os detalhes dos segredos deles e do futuro deles. É fantástico. Outro livro que eu li que, acredito eu, vai sair no Brasil, ainda não saiu, é o Convergente. Eu ainda não consigo entender por que deram um sinal para o livro, mas enfim. Da Veronica Roth, que é o terceiro livro da trilogia Divergente. E eu sei que eu vou ter uma dificuldade tremenda em escrever o review desse livro, porque é muito difícil falar dele sem entregar spoilers. Eu comecei a ler o livro sabendo do final. Não é segredo pra ninguém que eu leio spoilers e não me importo. Leio o último capítulo de um livro sem estar nem na metade dele. Às vezes eu começo a ler o livro e já quero saber como vai terminar. Então, não tenho vergonha nenhuma de admitir que eu comecei a ler o livro sabendo como ele terminava, mas eu achei que ela perdeu a mão. Se você analisar a trilogia como um todo, os dois primeiros livros têm muito mais ação do que o terceiro. O terceiro, a ação acontece, sei lá, no último terço do livro e eu achei que destoou muito da história. Quando eu cheguei, sei lá, eu li metade do livro, eu mal pude esperar que o final chegasse logo, porque eu não aguentava mais. É difícil falar sem entregar spoiler, é difícil comentar sobre o livro sem contar qual é o final, então eu sei que vai ser muito difícil escrever essa resenha, e faz um tempo que eu li já também, isso não ajuda muito. Outro livro que eu li foi o The Edge of Always, da mesma autora de Entre o Agora e o Nunca. O The Edge of Always quando a J.A. Redmarsky comentou que ela estava escrevendo The Edge of Always, eu tive a impressão, eu lembro de ter lido ela falando que seria um livro passando do ponto de vista do Andrew sobre a história de Entre o Agora e o Nunca. E em algum momento eu li que seria passando no mesmo tempo em que o primeiro livro, isso não é verdade. The Edge of Always, assim como Entre o Agora e o Nunca, o livro alterna ponto de vista entre o Andrew e a Cam e conta, é uma continuação, conta a história do depois, conta o que acontece depois do fim de Entre o Agora e o Nunca. Ele tem alguns flashbacks, eles comentam muito sobre cenas que aconteceram no primeiro livro, mas é essencialmente uma continuação. Eu gostei de muita coisa do que aconteceu no livro e fiquei meio assim com algumas outras coisas, mas no geral foi uma leitura muito gostosa e claro, chorei feito doida lendo o livro. Outro livro que eu li foi o The Fury Heart, da Richelle Mead.
Esse é o quarto livro da série Bloodlines. No Brasil, Bloodlines sai pela editora seguinte. E acredito eu, os 2 primeiros livros já tenham sido publicados, que é Laços de Sangue e O Lírio Dourado, eu acho, não tenho certeza. Mas Fury Heart é a continuação de Indigo Spell, que eu acho que no Brasil vai chamar O Feitiço Azul. E dispensa comentários. A Richelle Mead provou mais uma vez que ela não tem pena nenhuma de nenhum personagem dela e de nenhum fã que tá lendo os livros dela. É tudo que eu tenho a dizer a respeito. O final é assim, muita maldade da parte dela. E agora, os 3 últimos livros que eu li. O primeiro foi Crash Into You, que é da Katie McGarry. É um livro da série Pushing the Limits, que no Brasil sai pela editora Verus. A Crash Into You conta a história do Isaiah, que é o melhor amigo do Noah no primeiro livro, e da Rachel, que é uma garota totalmente aleatória que só aparece nesse livro, mas obviamente, como todos os livros dessa série, conta como 2 pessoas de mundos completamente diferentes se encontram, se apaixonam e, enfim, todos os obstáculos que eles têm que superar para ficar juntos. Praticamente todos os livros dessa série têm a mesma fórmula, mas com personagens diferentes, com histórias de vida diferentes. Então é interessante de ver como ela constrói a história de vida dos personagens. Logo depois eu li Crossing the Line, que é uma história curtinha, que eu acho que saiu logo depois de Pushing the Limits, mas por qualquer motivo eu não sabia a respeito, até que eu li o Crash Into You. Mas, pra ser muito sincera, é uma história tão curta que eu não consigo lembrar o nome da personagem principal, eu só lembro o nome do rapaz. De novo, conta a história de 2 pessoas de mundos diferentes que se apaixonam e estão tentando ficar juntos. E no caso de Crash Into You, Isaiah é o cara que gosta de carro, a menina é a menininha rica que gosta de carro também. E no Crossing the Line conta a história de 2 pessoas que perderam um irmão e eles se conhecem. Na realidade, a menina é a melhor amiga da Echo e por isso que ela não perdeu o irmão, mas é como se fosse quando o irmão da Echo morreu. E o Lincoln, que é o rapaz, o irmão dele faleceu. Então eles começam a trocar cartas e se apaixonam. É uma história muito curtinha, assim, eu li numa sentada. Não sei se vale muito a pena porque não dá tempo de se apegar aos personagens, tanto que eu mal consigo lembrar o nome da garota. E o último livro que eu li, na realidade, é o segundo livro de uma série. O primeiro livro eu também li durante esse tempo que a gente não postou. O primeiro livro é o Killing Sarai, e o segundo livro é o Reviving Isabel. Os 2 são da J.A. Wedmerski, que é a autora de Entre o Agora e o Nunca. E é uma série completamente diferente, não tem nada a ver com a série da Cam e do Andrew. E eu gostei muito de Killing Sarai, que conta a história de uma garota que ela é sequestrada, ela é mantida em cativeiro por um traficante de drogas no México por anos. Eu acho que 7 ou 10 anos, eu não consigo lembrar exatamente o tempo, mas é por anos. E quando um cara aparece para matar o traficante, ela consegue virar a situação e consegue fugir. E ela acaba se apaixonando pelo cara que tá lá pra matar o traficante, que é um assassino de aluguel. Killing Sarai, eu achei que a história foi bem conduzida, eu achei que a história foi interessante, mas o Reviving Isabel eu achei horrível. Eu achei que a autora perdeu a mão, ela perdeu a noção das coisas. Tem algumas coisas no livro que são inacreditáveis. Eu inclusive estava comentando sobre esse livro com a Guta hoje mais cedo, e como eu disse a Guta, algumas séries não deveriam ser séries. Esse é o típico caso. Eu acho que Killing Sarai foi muito bom, mas Reviving Isabel acabou com a história. Então, tem um terceiro livro que ela está escrevendo e eu não pretendo ler o terceiro livro, porque não tem porquê. É muito ruim. Mas, de qualquer forma, eu vou ver se eu faço resenha desses livros. Não posso prometer quando. A gente decidiu que a gente não vai ter muito uma agenda fixa, a gente vai postar quando tem tempo, a gente vai postar sobre o que a gente acha bacana comentar. Eu já tenho algumas ideias de alguns posts de séries de TV e de filmes que eu quero fazer, então é isso, gente. Estamos de volta num ritmo um pouco mais lento, mas com novidades. Fiquem de olho no nosso Twitter e no nosso Facebook,
porque a gente vai postar promoções para vocês. E até o próximo vídeo. Beijos e até lá!